Pessoal, então vamos dar sequência no nosso curso falando um pouco sobre rotação de corpos, continuar falando sobre rotação de corpos rígidos. Então, para iniciar a nossa conversa, vamos supor aqui que nós temos esse corpo rígido aqui representado na cor vermelha, né? Esse corpo rígido vamos distribuir ele em elementos de massa, né? Então vamos pegar esse elemento de massa aqui que a gente vai chamar de massa M1, tá joia? Esse elemento ele tem, então toda essa massa em vermelho ela está girando em torno aqui desse eixo Z, tá certo? Aqui está o eixo X, o eixo Y. Então ele tem uma distância aqui R do eixo Z ao eixo aonde uma distância do eixo Z, né, o eixo de rotação, até a partícula, né, que a gente pode chamar de R1, tá certo? E aí nós aplicamos força sobre essa partícula, apenas a componente tangente, né, que é perpendicular a esse R, né, esse R1, vai produzir rotação dessa partícula de massa M1. Né? Então aqui nós temos a componente radial, tá certo? Do movimento, certo? Que não produz rotação, e a componente, né, a aceleração na rotação, e a componente tangente que produz. Então, a segunda lei de Newton para essa força F1 tangente, ela é dada pela massa 1, né, vezes a aceleração da partícula 1 tangente, certo? Recordando aqui um pouco, antes de voltar naquela expressão, nós sabemos que se tem um dado arco de circunferência, nós podemos relacionar esse arco de circunferência com o ângulo aqui dele, né, e o raio devido a esse arco, pela expressão arco de circunferência igual a θr, certo? Se tomarmos a derivada dessa expressão, nós temos que a derivada do arco com relação ao tempo vai ser o r, o raio aqui da circunferência constante, dθ dt. Né? A derivada do arco com relação ao tempo é a velocidade tangente, né? Isso é r ômega, né? A velocidade angular. Se tomarmos novamente a derivada dessa expressão aqui, nós temos que a derivada da velocidade com relação ao tempo é a aceleração tangente, o r é constante, a derivada da velocidade angular com relação ao tempo é a aceleração angular, tá certo? Aqui na direção z. Então nós podemos reescrever essa expressão da segunda lei de Newton que nós tivemos anteriormente para a componente tangente da força, né? Dessa forma aqui, substituindo a aceleração tangente por R1, né, aquele R1 que a gente desenhou lá, vezes a aceleração angular, tá certo? Eu posso multiplicar ambos os lados vezes R1, tá certo? Então eu vou ter a força F1 tangente, R1, isso é a massa da partícula 1, R1 alfa Z. Mas a força tangente aplicada ao longo de uma alavanca R1, isso a gente já conhece, é o torque, né? O torque sobre a partícula 1. E a massa M1 vezes essa alavanca, né, o vetor da origem de rotação, né, do eixo de rotação até a partícula de massa M1 ao quadrado, isso nós também conhecemos, é o momento de inércia da partícula 1. Tá? Então, o torque sobre a partícula 1 é o momento de inércia da partícula 1 vezes a aceleração angular. Eu posso fazer isso para todas as partículas. Né? Então, eu faço para a partícula 1, para 2, até a enésima partícula. Então, reescrevo aqui, né? Nessa expressão aqui vocês podem ignorar esse 1, 2 aqui, porque a aceleração angular é a mesma para todos, então não precisa desse índice. E aí eu posso escrever o somatório dos torques, né, sobre as iésimas partículas, né, sobre todas as partículas, vai ser igual ao somatório de MI/RI quadrado, isso aqui a gente já conhece, isso aqui é o momento de inércia, né, desse corpo rígido, vezes alfa Z. Ou seja, a segunda lei de Newton para a rotação é escrita dessa forma. Os torques, né, a soma dos torques, a resultante dos torques, né, na direção Z é momento de inércia vezes a aceleração
angular na direção z, né? Então, e de acordo com a terceira lei de Newton, os torques internos, né, todos os torques internos, eles têm resultante igual a zero, eles se cancelam. Então, o torque que vai gerar rotação nesse corpo rígido são apenas torques externos. Para isso a gente vai fazer um exemplo, né, para ficar mais claro. Então aqui nós temos uma roldana, né, um cilindro, no qual um fio é enrolado nele, e esse fio ele segue esticado aqui, e sobre ele é preso esse corpo aqui de massa M minúsculo. Então nós temos dois sistemas, né? Nós temos esse corpo aqui de massa M, certo? Que está descendo com um peso dado por massa vezes a aceleração da gravidade, e tem nele uma tração T, certo? E temos aqui um cilindro, certo? Cujo momento de inércia do cilindro é meio vezes a massa vezes o raio ao quadrado, certo? Esse cilindro ele tá preso aqui, e sobre ele tem uma tração. Essa tração eu vou chamar de telinha, ao longo de um raio, né, vai gerar um torque fazendo esse cilindro girar, certo? Então, para o lado de cá, eu preciso falar qual que é positivo. Eu vou falar o seguinte: como essa rotação aqui está no sentido anti-horário, eu vou falar que essa tração aqui para baixo é positiva, tá certo? E então, nesse corpo aqui, eu vou falar que tudo que tiver para baixo, y para baixo, é positivo. Então aqui o peso vai ser positivo e a tração T vai ser negativa. Então eu vou aplicar a segunda lei de Newton aqui e vou aplicar a segunda lei de Newton aqui. Então, aplicando a segunda lei de Newton para a translação, eu tenho que o resultante das forças na direção y vai ser igual a massa vezes a aceleração na direção y. Quais forças que eu tenho aqui? Eu tenho peso para baixo, então mg. Eu vou tirar o vetor aqui do g, porque eu estou trabalhando apenas na direção y, menos essa tração. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Também vou omitir o índice y, porque eu estou trabalhando apenas na direção y. Então aqui eu não consigo fazer mais nada. Vou trabalhar do lado de cá, então, para ver se eu tenho uma expressão que eu possa substituir aqui. A resultante dos torques na direção z vai ser o momento de inércia vezes a aceleração angular na direção z. Quais torques eu tenho? Eu tenho a tração T, né? T' e T em módulo são iguais, né? Elas só têm sentido contrário. Tem a mesma direção em sentido contrário. Então eu tenho tração vezes R, certo? Isso é o torque. Isso vai ser o momento de inércia, meio vezes a massa vezes R ao quadrado. Lembrando que a aceleração tangente é R vezes a aceleração angular, então eu posso substituir essa aceleração angular por a aceleração tangente sobre o raio R. Aqui é o quadrado, eu tinha esquecido. Então daqui eu tiro que a tração vai ser igual a meio vezes a massa vezes a aceleração tangente. Substituo isso de cá, né? Eu tenho que massa vezes a aceleração da gravidade menos meio vezes a massa vezes a aceleração A, isso é massa do bloco vezes a aceleração A. Eu posso passar todo mundo que tem aceleração por um lado só, isolar a aceleração, então eu vou ficar aqui, a aceleração vai ser igual a massa, né, essa massa aqui, dividido por meio vezes a massa do cilindro, né, mais a massa do bloco, isso tudo vezes a aceleração da gravidade. Então essa aqui é a expressão para a aceleração, né? Conhecendo as massas, eu posso obter a aceleração, depois da aceleração eu conheço a tração no fio. Pessoal, então essa é a primeira parte, depois eu vou gravar a segunda parte e envio para vocês. Até mais, obrigado.